Olá, eu sou a Alemã, editora do portal Flash Curitiba. No Flashcast de hoje, o dramaturgo Luiz Pazelo, a diretora Silvia Monteiro e os atores Cícero Lira, Tadeu Perrone e Ranieri Gonzalez nos falam sobre o espetáculo O Pêndulo, que após um mês em cartaz, terá sessões extras, com temporada prorrogada de 10 a 18 de agosto, no auditório Antônio Carlos Craide. Oi, eu sou o Luiz Carlos Pazelo, eu sou autor do espetáculo O Pêndulo. A gente está muito contente, muito feliz com o sucesso da peça, aproveitar para convidar quem está ouvindo para ir assistir. E é um texto que surgiu de histórias, se não fui eu que vivi, foi alguém bem próximo, então é baseado em fatos reais, apesar de ser uma ficção, logicamente. É um texto que não é feito assim para ser muito palatável, não é um texto simples, mas é uma história muito bacana. São 3 momentos de um ser humano feliz, assim, eu diria. Apesar das cenas talvez não sejam tão felizes, mas é de um ser humano feliz que está passando pela vida e está vendo que a vida está passando, o que é importante. Então ele está sabendo onde está, ele está sabendo para onde ele vai mudar, ele está sabendo tudo. E na primeira história a gente tenta fazer com que o espírito de 20 anos, assim, sabe, aquela coisa impulsiva dos 20 anos que a gente tinha, eu tinha, é isso que a gente tenta passar, o desgosto, a alegria, o inimigos para sempre, o paixão que eu nunca mais vou ter igual, toda essa loucura que é dançar à noite e sair para transar, sair para conversar, sair para papear, para participar, para trocar. Essa é a primeira cena. A segunda cena é uma cena um pouco mais séria, eu diria, porque é um momento muito terrível na vida de um personagem, que ele vai lembrando de um episódio que ele viveu e que ele apagou meio da memória dele. E nesse meio tempo ele conta algumas histórias, ele conta certos fatos que parecem que ocorreram na vida dele, e são histórias pesadas, são histórias de perda, de queda, de desilusão, mas lindo. O cenário é lindo, a figurina, a luz especial, a música é de babá. E na terceira cena é uma cena de despedida. Então, é a infância de um cara que está narrando pra gente como que era a vida dele com os amigos, com a família, com tudo. Mas é uma cena de despedida, ela é muito bonita também. E depois, cada um dos personagens fala com o outro, e nós temos uma sala de tirar fotografia, onde todo mundo pode fotografar coisas bonitas que vão estar passando. É isso, eu quero de novo convidar que vocês vão assistir a minha peça, e se gostarem, mande um oi para mim, tá bom? Um abraço. Oi. Falar sobre o pêndulo, para mim, é um prazer muito especial, porque nesse processo de direção e de adaptação da dramaturgia do Luiz Carlos Pazelo, muitos encontros foram possíveis. Encontros com grandes artistas, colegas, amigos, com pessoas com quem eu já tinha trabalhado, que eu tive o prazer de repetir a parceria, e com novos parceiros de cena, embora todos eles eu conhecesse há muito tempo. E o tempo é uma questão central no pêndulo, né? A gente fala sobre tempo, sobre afeto, sobre estar aí no mundo ainda, sobre quedas, sobre recuperações, sobre superações. E eu acho que esse tema que o Luiz Carlos Pazelo desenvolve tão bem com a sua dramaturgia, ele vem envolto num formato maravilhoso, num teatro quente, vivo, dinâmico, porque todos os artistas, a cenografia, o figurino, a sonoplastia, a luz, as imagens audiovisuais, a equipe toda se integrou num momento de encontro artístico puro, onde todos nós conseguimos juntar as nossas experiências e falar
da invisibilidade, como a invisibilidade e o tempo nos toca a cada um de nós de maneiras diferentes. Então, quando a gente fala de tempo, de passagem de tempo, não é apenas sobre velhice, embora também seja sobre envelhecer, mas é sobre essa tentativa incansável que a gente vai atravessando na vida de fazer contato, algum tipo de contato. E eu gosto muito do trecho da peça, ela é muito representativa do que eu sinto em relação à peça, que é uma fala de um dos personagens que diz que primeiro todos te veem, te escutam, você ocupa o espaço e eles te oferecem o tempo. Então alguma coisa muda, não começa a mudar, ela muda. E em vez de espaço, acotovelamento, no lugar de tempo, mudez. Muda, você começa a falar alto e se acotovela. Um dia você vai encontrar os amigos e está invisível, transparente. Tudo acontece e passa através de você. Em grupo é onde você pode se sentir mais invisível. Não entra na conversa, teima, suplica, até que cansa. Sem controle sobre a transparência, você chega a duvidar se ainda está aí no mundo. E sobra trabalhar em dobro, produzir em dobro, exaustão e alguma solidão. Eu acredito que com o Pêndulo, essa equipe conseguiu produzir um espetáculo, uma obra de arte que está aí para ajudar a acalentar todos nós nesse tipo de solidão e com essa linguagem maravilhosa que é o teatro. Olá, ouvintes do Flashcast, tudo bem? É um prazer sempre estar aqui com vocês e dessa vez para falar de um projeto potente, bonito, de um texto brilhante do Luiz Carlos Pazello e de uma direção incrível da Sílvia Monteiro. Então, no palco, eu, depois de 30 anos fora de cena, né, retomo a atividade de ator. Desde 2005 eu tenho a produtora CL Produções e, claro, venho produzindo muitos espetáculos. Mas como ator, retomo aí as atividades com o Pêndulo. E o espetáculo está muito bonito. Está atraindo um público muito diverso, um público muito jovem, mas público também adulto, idoso, porque é um texto que ele fala sobre a vida. É um texto que fala sobre quedas, recomeços de um personagem, que é um artista que se chama Jero, e 3 atores fazem este personagem, em 3 fases distintas, aos 20, aos 40 e aos 60 anos. Eu faço o personagem dos 20 anos, na verdade a gente diz o estado dos 20, né? Porque tanto eu, quanto o Rani, quanto o Tadeu, já somos atores bem maduros. Mas no teatro a gente pode, né? A gente consegue fazer essa transposição para o teatro dessa forma. E é um teatro contemporâneo, poético, né? E a Sílvia Monteiro, ela conseguiu fazer uma direção, o que a gente chama de inventiva, né? Delicada, mas ao mesmo tempo potente. Que trabalha, na verdade, sem dar muito spoiler, né? Mas com movimentação. Então o público se movimenta, né? Por 3 estações, como a vida é, né? Então há uma frase no texto que diz: quando o pêndulo para, a gravidade vence. Então a nossa vida, ela está em constante movimento. Então eu acho que esse é o recado do Pêndulo. Numa sociedade que realmente precisa de arte e cultura, né? Para, obviamente, desviar um pouquinho o seu olhar da chatice do dia a dia, né? Dos problemas, mas ao mesmo tempo vai encontrar um espetáculo que vai surpreender. Então eu convido a todos para assistir ao Pêndulo, que está em cartaz até o dia 18 de agosto, no Portão Cultural, que é um espaço lindo, vale a pena conhecer. É um espaço que tem cinema, um espaço que tem sala de exposições. E de quarta a sábado o nosso espetáculo é às 20 horas. E
no domingo, às 18. Então, devido ao grande sucesso do espetáculo, que fez um mês ininterrupto em cartaz, o que é raríssimo para uma peça da cidade, né? Então, devido ao grande sucesso, sessões sendo esgotadas uma semana antes, então a gente foi convidado pela Fundação Cultural a fazer mais 2 semanas. Então, convido a todos a assistir, né? Agora é Dia dos Pais, levem os seus pais, deem de presente aos seus pais esse momento de lazer e de reflexão. Então é isso. Um abraço e muito obrigado pelo espaço, Ali. Oi, pessoal do Flashcast. Oi, Ali Maia. Aqui é o Tadeu Peroni. Muito honrado estar aqui com vocês para falar um pouco de O Pêndulo, espetáculo que eu faço parte como ator, né? Com texto incrível do Luiz Carlos Pazello, direção da talentosa Silvia Monteiro, produção do Cícero Lira, e eu, Cícero, também no elenco, e o talentosíssimo Ranieri Gonzalez. Bom, para dizer que eu estou muito feliz de fazer parte desse elenco. Eu recebi esse convite há um tempo atrás do Cícero Lira, e a peça ela permearia e passaria pelas diversas idades, fases de nossas vidas, das vidas de todos nós, de todo mundo, de todos nós, né? 20, 40, 60. E fiquei muito feliz quando fui convidado para fazer parte desse elenco. Bom, O Pêndulo é um espetáculo muito reflexivo, é um espetáculo muito profundo, é um espetáculo que mexe muito com a gente, mexeu muito comigo, desde o primeiro contato que eu tive com o texto, das nossas reuniões, dos ensaios, até a estreia e agora em cartaz. Ele é um espetáculo que ele transita em diversos mundos, né? Ele acessa, de fato, o metaverso aí. A gente trabalhou bastante o sensorial. É muito, muito instigante fazer parte desse espetáculo, que é uma obra de arte. No começo, eu fiquei impressionado assim, pelos lugares, pelas paisagens que o texto me levou, né? E pela infância, pela minha infância, pela infância de todos nós, pelos meus 40 anos, e depois por esses, estou com 54, né? Pelas projeções do que será e o que virá aí dos meus 60. Então eu comecei a fazer uma pesquisa, já que o texto fala muito também da nossa vida de artista, né? De todos nós, né? De todos os seres humanos, mas escrito por um artista. E ele fala assim, ele dá uma volta aí, passa por uns caminhos também dos artistas, do artista de teatro, né? E mexeu muito comigo nesse sentido também. Eu já havia feito o Que é Absurdo, aquele monólogo em tempos de pandemia, totalmente digital, sob a direção do Cícero Lira. A gente mergulhou nessa história toda, né, de um artista sobrevivendo numa pandemia absurda que foi, tanta gente partindo, tantos amigos indo embora, né? E essa vacina que não vinha nunca, e foi muito triste. Então a gente não tinha muita perspectiva naquele momento. E então, não sei se ele escreveu o texto, eu mergulhei naquela personagem, que era um artista também, e que fazia uma reflexão profunda sobre a vida dele, trancada confinado naquele mundo, né, sem poder sair, e recebia uma visita. E O Pêndulo, escrito pelo Luiz Carlos Pazello, que é um texto muito profundo, né, extremamente metafórico, e ele acessa muito rápido ao temporal, né, porque ele tem essas partes densas desses monólogos, e depois ele tem esses transes todos. Eu diria assim que é um texto, que é um espetáculo, né, que exige de todos nós, exige bastante de todos nós, mas não no sentido sofrido da coisa. Ele exige consistência, pé no chão, ele exige dedicação, foco, ele exige muito amor, humanidade, né? Afeto, carinho, ele exige reflexão,
uma boa voz, uma presença, um jogo, né? Uma generosidade. Eu diria assim que o pêndulo ele é a síntese da generosidade e das travessias, todos nós pelos tempos. Tempo de vida, tempo da lei não vida, do presencial, do não presencial, da reflexão, tempo da mente, dos caminhos junguianos, né? Das 10.000 coisas, né? O tempo do Cronos, que a Silvia fala, é esse pêndulo da vida, né? A gravidade, o pêndulo, as diversas fases do pêndulo, de A para B, de B para A infinitamente, onde a gravidade nos puxa, nos atrai para o centro da Terra. E a Terra, que depois o texto também, o texto, né? Depois dentro para onde esse texto nos levou, né? Mas essa reflexão sobre a Terra, né? Rotação, translação, cosmos, toda a galáxia, toda essa imensidão que está indo para algum lugar e que ao mesmo tempo está em consonância com as nossas células, com esse circular da vida, né? A gente aqui nesse planeta tão maravilhoso, né? A gente nasce, cresce, entre aspas, morre. Na verdade, como que a gente morre, né? A gente renasce, né? É uma grande vida pulsante. Planeta que a gente deveria nos amarmos muito, dando espaço para o outro, carinho, amor. Uma terra tão poderosa que nos dá tanto alimento, que nos provém de tantas coisas, né? Não fosse esse capitalismo, essa coisa louca que a própria humanidade criou, estaríamos todos vivendo muito felizes aqui, né? Então o pêndulo me leva para esse lugar do amor, do carinho, da gratidão de ter nascido na família que eu nasci, ter trilhado todos os caminhos por onde eu trilhei, ter agradecer por todas as etapas da minha vida, né? Esse religar das religiões e das não religiões, da vida de uma pessoa religiosa, de uma pessoa que não acredita em nada, mas ao mesmo tempo vibra na mesma energia do religioso, né? No fim, viva a humanidade. E todos os nossos mestres que passaram por essa terra, que nos deixaram tanto, nos ensinaram tanto, né? Que o amor, acima de tudo, é o que nos nutre, é o que nos faz seguir em frente, né? Acreditando em dias melhores. Até o texto tem um momento, e tem um momento na peça, que a gente diz alguma coisa está chegando, alguma coisa boa, se eu puder esperar. Essa coisa da esperança, né? E o texto fala muito disso, para mim, né? A peça fala muito disso também. Estar em cena com esses atores, com Cícero, com Ranieri, que é uma honra também. Ter sido dirigido pela Silvia. Eu já tive o prazer de ter atuado com a Silvia, estar no audiovisual, e hoje ela me dirigindo, né? Uma direção tão incrível, o André fazendo corpo, e toda essa equipe de criação, que eu vou ficar aqui horas falando, porque são pessoas e artistas incríveis, né? Paulo Vinícius no cenário, Cleverton na luz, o Marcelino na caracterização, fez uma caracterização incrível em todos nós e para mim, né? Que criou em mim, me deu esse visual mais jovem, de viver aos 60 anos mais jovem. Como eu já disse, né? Para mim o envelhecer é arvorecer, é voltar à essência, né? Voltar a ser criança, voltar para a Mãe Terra, voltar para o início de tudo, encontro com tudo. Então dá para vocês sentirem que para mim é muito forte, né? E eu espero em cena estar, né, ser esse veículo catalisador, né, que leva para as pessoas com humanidade toda essa poesia, ou um pouco dela, um pouco que essa poesia nos dá, transmitir isso para o público, fazer o público, né, encontrar dentro de si esse caminho tão maravilhoso, que é o caminho da poesia, que é o caminho do amor, né? Eu acho que a poesia, o amor também não é uma coisa que só agrada, né? O amor também, ele provoca, né? Nossos pais, que nos ensinaram tanto,
né? Nos colocaram no eixo, de certa forma, com rigidez, mas com amor, né? Então o texto faz uma grande viagem, né? Os 20 anos, essa vida intempestiva de se jogar, de querer aprender. No meu caso, eu saí de casa com 18, sem nada, né? Vim para o mundo, só eu e Deus mesmo, uma mochilinha, correndo atrás daquilo que eu mais queria fazer. Na verdade, eu comecei pela arquitetura, mas meu sonho mesmo era ser ator, né? Era estar no teatro, no cinema e na televisão. E o pêndulo mexeu muito comigo nesse sentido também. A gente teve muitas reflexões sobre isso. Então, esse jovem, né, o Tadeu, com 20 anos, depois foi aprendendo, trabalhava em N atividades para poder seguir o meu caminho, e entrei no grupo de teatro na hora, sempre trabalhando em outros locais, em outras atividades, para poder sobreviver, sozinho em Curitiba, né, gente? Então o pêndulo me faz pensar muito nisso, nas voltas do mundo que o mundo dá, e nas que eu dei e dou na minha vida, essas voltas todas para sobreviver, para crescer enquanto ser humano e poder dividir. E, sobretudo, levar alegria, transformação, né, para o outro. Acho que é um pouco disso, né, disso tudo. Espero estar honrando com tudo. Agradeço demais o Cícero Lira, a CL Produções, a Silvia, o Pazello, ao Ranieri, nessa generosidade, esse ator maravilhoso, e a toda essa equipe e esse nosso público, e a todos que de uma maneira ou de outra estão ajudando e contribuindo para que esse espetáculo continue em cartaz, a Fundação Cultural, aos apoiadores, às empresas incentivadoras. A todos vocês, aos veículos de comunicação, aos influencers, a todos que nos ajudam, aos repórteres, aos jornalistas e ao nosso público maravilhoso. A todos vocês, muito obrigado. Aos que vieram e aos que virão. Essa classe teatral curitibana que eu tanto amo, nacional, esse teatro brasileiro que conquista o mundo, e a todos os artistas de qualquer parte do mundo, onde eles estiverem, muito obrigado. E a todos que já passaram por aqui e abriram um caminho para a gente, né? Todos eles, muito obrigado. Sigamos felizes, levando reflexão, alegria, fazendo o mundo um pouquinho melhor, como uma abelha que, né, visita as flores, fabrica o mel. Obrigado pela oportunidade, Ali, e você também, que de certa forma está no espetáculo. Muito obrigado. Eu sou Tadeu Peroni e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no Flashcast, falando um pouco do meu trabalho no Pêndulo. Beijo a todos. Oi, meu nome é Ranieri Gonzalez, eu sou ator e eu faço parte do espetáculo O Pêndulo, do Luiz Carlos Pazello. Ele é o autor da peça, um grande ator também e um grande amigo, e direção da Silvia Maria Monteiro. Bom, no espetáculo eu faço... o personagem se trata, assim como o Pazello diz, de um cara feliz que passa pela vida e vê a vida passar. É isso, fala sobre o tempo, a gravidade, são 3 momentos da vida desse personagem, aos 20, aos 40 e aos 60 anos, e com toda a sua simbologia que a peça traz. Também se trata de uma peça, de um texto não muito fácil, é uma história fictícia, mas também tem coisas reais, e trata de a passagem do tempo na vida desse cara, desse artista, porque esse personagem é um artista. E como todo artista também é feliz e também tem uma vida muito cheia de... uma vida toda cheia de infortúnios, talvez alegrias e também tristezas e também muita riqueza nessa vida desse artista, né? É isso, é uma peça de reflexão, é uma peça para você assistir, pensar em você, pensar na sua vida, pensar na vida do colega, pensar na finitude, pensar em tudo que você está vivendo ou viveu e ir para casa refletir. É isso. Muito obrigado. Se você gostou,
Curta e compartilhe o nosso conteúdo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!